Dois homens chegaram a Sodoma quando o sol já se punha. Ninguém sabia quem eles eram. E menos de um dia depois, a cidade inteira tinha deixado de existir. A pergunta que quase ninguém faz é esta: o que exatamente desceu do céu sobre Sodoma naquela noite? Você já ouviu a versão de uma linha, a cidade do pecado, o fogo do céu, as cinzas. Mas os textos antigos guardam três coisas que essa frase apaga. E a primeira é que o fogo não foi a primeira coisa a descer. Hoje eu vou te mostrar por que Sodoma não caiu pelo que você pensa. Porque a destruição quase foi cancelada por uma única conta. E o que de fato desceu do céu antes da primeira faísca. Pergaminhos antigos. Comece pela cena que ninguém lembra. Antes do enxofre, antes da fumaça, dois visitantes desceram até a cidade ao entardecer, em forma humana, sem aviso, e foram entrar justamente por onde se decidia o destino de quem chegava, o portão. Quem os recebeu foi um homem chamado Lot, o sobrinho de Abraão. Os textos o mostram sentado ali, no portão, no exato lugar onde a cidade julgava cada estranho que batia à porta. E ele faz o que quase ninguém mais fazia em Sodoma, oferece a própria casa a dois desconhecidos. Repare no detalhe estranho. Por que justamente dois? E por que uma cidade inteira, cheia de gente, não percebeu o que eles eram? Os textos contam que aquilo não foi uma visita, foi uma medição. A cidade estava sendo pesada e não sabia, porque o julgamento de Sodoma não começou no céu. Começou a uma mesa de jantar. A cidade seria destruída no dia seguinte ao dia em que recebeu o próprio fim dentro de casa e não reconheceu. E aqui está a primeira coisa que a frase de uma linha apaga. O julgamento de Sodoma não começou com fogo. Começou com um teste. Antes de qualquer faísca, a cidade foi medida por uma coisa só: a forma como tratou dois estranhos à porta. E que cidade era essa que recebia o próprio juízo sem perceber? Recue os olhos do portão e olhe a paisagem. A planície do Jordão, dizem os textos, era fértil como um jardim, bem regada por toda parte. 5 cidades ricas brilhavam nela, e Sodoma era a maior de todas. Era a época dos patriarcas, sem reis, sem impérios, sem exércitos ainda. Só tendas, rebanhos, caravanas cruzando o deserto. E no meio dele, uma planície que tinha tudo: comida em excesso, ouro, descanso. Sodoma era a cidade que não precisava de nada. E talvez seja exatamente esse o problema, porque um texto profético muito posterior, séculos depois, faz uma coisa que quase ninguém leu. Ele lista o pecado de Sodoma com todas as letras, e a primeira palavra da lista não é a que a cultura popular repete. A primeira palavra é soberba. Soberba, fartura de pão e descanso tranquilo. E a lista continua com o golpe. A cidade tinha tudo, mas não estendia a mão ao pobre nem ao necessitado. A fartura virou muralha. O portão, que devia se abrir para o estrangeiro e o faminto, se fechava na cara deles, a quem associe Sodoma a um único pecado. E essa é uma das leituras. Mas o texto antigo aponta primeiro para outro: a porta fechada. Pense no que isso significa. Sodoma não caiu só pelo pecado que a tradição sempre apontou, o da carne. Caiu também pela porta que ela mesma trancou. E é por isso que dois estranhos à porta, ao entardecer, eram o teste perfeito. A cidade ia ser medida exatamente pela parede que ela tinha levantado. Mas se Sodoma tinha tudo, o que faltava nela que o céu precisou ir contar? Para responder isso, os textos voltam algumas horas no tempo.
Porque antes de os dois descerem até a cidade, houve um terceiro visitante, e esse esteve com Abraão à entrada da tenda dele, no calor do dia. E ali, segundo o texto, Abraão foi avisado do que viria sobre a planície. A cidade do sobrinho dele estava na conta. E então acontece a cena mais estranha de toda a história. Uma cena que ninguém imagina quando pensa em fogo do céu. Um homem, sozinho, começa a negociar com o próprio céu. Abraão pergunta: e se houver 50 justos na cidade? O céu concorda, por 50 ela seria poupada. E aí o homem não para. E se faltarem 5, 45, o céu concorda. 40, concorda. 30, concorda. 20, concorda. 10. E o céu concorda de novo. Por 10 pessoas justas, a cidade inteira ficaria de pé. E é aqui que a segunda coisa que a frase apaga vem à tona. Sodoma nunca foi condenada por raiva do céu. Ela foi medida. A destruição tinha um botão de cancelamento, e esse botão era um número de pessoas justas. 50, 45, 40, 30, 20, 10. O fogo só desceria se a conta não fechasse. E tem um detalhe que arrepia. A conta para em 10. Abraão negociou degrau por degrau, mas não pediu menos do que isso. Não falou em 5. Não falou em 1. Como se, no fundo, ele já soubesse a resposta. Como se ali já estivesse claro que nem 10 existiam naquela cidade inteira. Volte agora para a cidade, para a noite, para a casa de Lot. Os 2 visitantes já estão lá dentro. E enquanto comem, a rua começa a se encher. A cidade inteira, dos jovens aos velhos, cerca a casa. Eles vieram buscar os hóspedes. Lot tranca os visitantes lá dentro e sai sozinho para a porta. Ele implora à multidão que não toque nos homens que ele recebeu sob o próprio teto. E a multidão não recua. É o teste do portão se cumprindo diante dos olhos dos próprios visitantes. A cidade está reprovando em tempo real. A porta fechada para o estrangeiro, agora virada contra ele. E então a forma humana cai. Os 2 puxam Lot para dentro e ferem de cegueira a multidão inteira que estava à porta, dos menores aos maiores, até que ninguém mais consegue achar a entrada. Eles se revelam ao próprio anfitrião e dizem uma frase que sela tudo: tira da cidade quem é teu, porque vamos destruí-la. A cidade não tem mais 10. A conta fechou em 0. Mas e os outros? E a família de Lot? Os textos contam que ele correu para avisar os genros, os homens que iam casar com as filhas dele, e eles riram, acharam que era brincadeira. A última noite da cidade, e quem foi avisado tratou o aviso como piada. Na cidade da porta fechada, até a porta da própria casa se dividiu entre quem acreditou e quem riu. E aqui está a terceira coisa que a frase apaga. O que desceu primeiro não foi fogo, foi a confirmação. Os mesmos 2 que desceram para testar a cidade, agora desciam para executá-la. Sodoma decidiu o próprio fim na noite em que recebeu o céu à mesa e não o reconheceu. O fogo só viria depois, muito depois. O céu já clareava quando os visitantes tiraram Lot e as filhas para fora dos muros e deram uma única ordem: corram para a montanha e não olhem para trás. Não importa o que ouvirem cair atrás de vocês. Não olhem para trás. E então veio o que dá nome a esta história. Os textos dizem que desceu enxofre e fogo da parte do céu sobre a cidade. E é fácil parar a leitura aí e achar que entendeu. Mas olhe a ordem inteira das coisas que desceram.
Primeiro desceram os dois, e isso foi o teste. Depois desceu a sentença, que foi a conta de 10 que não fechou. E só então, por último, desceu o fogo. O fogo foi a última coisa a descer, não a primeira. O céu não perdeu a paciência num estalo. Ele desceu até a cidade, sentou à mesa, foi medido pelo portão, foi negociado número por número. Ele contou, negociou, esperou, e só depois de tudo isso executou. E é aqui que a história inteira muda de sentido. Sodoma não caiu porque o céu quis queimá-la. Ela caiu porque numa cidade inteira, cheia de gente, não se acharam nem 10 pessoas justas. Faltaram 10. O que desceu do céu, no fundo, não foi raiva. Foi uma conta que não fechou. E o que apagou Sodoma do mapa não foi o fogo, foi o número que parou em 10 e não encontrou ninguém. Diz o texto que a mulher de Lot olhou para trás e virou uma coluna de sal, parada na planície, de frente para a cidade, que ela não conseguiu deixar de olhar. E quando Abraão acordou na manhã seguinte e olhou na direção de Sodoma, viu só isto: a fumaça subindo da terra como de uma fornalha. A cidade que tinha tudo, reduzida a uma coluna de fumaça no horizonte. E talvez seja essa a pergunta que Sodoma deixa para quem fica. Não como a cidade morreu, mas o quão perto ela esteve de ser salva. A salvação de uma cidade inteira coube, no fim, em 10 pessoas. E faltaram 10. Se a tua cidade fosse contada hoje, número por número, ela acharia os 10. O homem que negociou com o céu por Sodoma, número por número, foi Abraão. E a planície que ele viu queimar não foi a única cidade que os textos antigos puseram na conta. A Babilônia, a Torre de Babel e os anjos que desceram antes do dilúvio já estão aqui no canal e contam o mesmo juízo por outros ângulos. Inscreve-se nos pergaminhos antigos, porque a próxima já começou. Pergaminhos antigos, sem dogma, sem julgamento, só o que os textos antigos ousaram contar.